Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, aqui nos encontramos para meditar a palavra de Deus. Hoje, primeiro domingo da Quaresma, iremos ouvir a respeito do Evangelho que fala das tentações que Jesus passou e sofreu no deserto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, primeiro domingo da Quaresma, estamos já peregrinando neste caminho de conversão, de vida nova, de santificação e salvação. E hoje o Evangelho inicia dizendo que Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto e lá é tentado por Satanás. Que nós, que acabamos de ouvir esse Evangelho, não estejamos vivendo esta Quaresma sozinhos. Que nós possamos viver essa Quaresma unidos ao Espírito Santo, conduzidos pela força do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de fortaleza, o Espírito de sabedoria, de entendimento, nos faça viver esta Quaresma na presença de Deus. Tentado por Satanás, mas fortalecido pelo Espírito Santo, estava Jesus no deserto. Não queira passar por este tempo forte de conversão, de oração, de penitência, onde nós nos dispomos a viver tantas práticas e propósitos espirituais. Não queiramos viver sozinhos, achando que a nossa força é suficiente, que a nossa boa vontade é suficiente, que a nossa decisão é suficiente. É apenas o primeiro passo. Querermos, decidirmos, mas não nos esqueçamos de pedir ao Senhor que nos dê o Espírito Santo, porque sem Ele não teremos condições de levar adiante um caminho de salvação, que é este caminho quaresmal que nós estamos vivendo. Somos também tentados por aquele mesmo que tentou Jesus no deserto, o espírito do mal. Por ele somos tentados. Ele tenta muitas vezes perverter o nosso coração, corromper a nossa alma, mas que cheios do Espírito Santo, possamos suplicar ao Senhor que a nossa alma seja sempre mais fortalecida diante dos combates dessa vida, e sobretudo os combates espirituais. Sejamos nós fortalecidos, envolvidos por esta força do Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. Nos conduza também nesta batalha, nesse combate contra as forças do mal, contra as tentações, as seduções do espírito inimigo e tentador. Que nunca nos falte o poder e a força viva de Deus em nossa vida por meio do seu Espírito Santo. Que esta Quaresma possa ser vivida por nós, cheios da presença do Espírito Santo que nos conduz para a vitória contra o mal. O Espírito conduz Jesus ao deserto. Ele é tentado por Satanás, mas o Espírito do Senhor está em plenitude na pessoa de Jesus. E pela força do Espírito Santo, Jesus vence todo o mal. Jesus vence a tentação inimiga. Jesus vence as armadilhas que Satanás estava preparando contra a sua vida. Senhor, que teu Espírito Santo, neste tempo quaresmal, em que nós invocamos e suplicamos a sua presença eficaz em nossa vida, venha também nos dando toda a possibilidade de vencermos esta luta e este combate contra o mal, para que não venhamos a sucumbir, para que a nossa vida não seja arruinada pelas adversidades, pelas tentações, pelas armadilhas e ciladas que o inimigo lança contra a nossa vida. Que o Espírito Santo, luz de Deus, força de Deus, venha sobre cada um de nós. Nos dê sabedoria para que neste tempo da Quaresma, em meio às tentações,
nunca venhamos a nos esquecer que o Senhor está conosco e que este caminho espiritual é feito junto com o Senhor e que a sua presença é a nossa força e que a sua mão nos sustentar é o nosso amparo diante das adversidades da vida, sobretudo as adversidades espirituais. Tempo de Quaresma, tempo de voltar o nosso coração para Deus e ter a certeza de que não estamos sozinhos. E por quê? Não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo do Senhor está conosco. Como Jesus no deserto, somos vencedores. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.